Quem aí já leu o Novo Testamento todinho? Levanta a mão. Só. Bom, lê o Novo Testamento, viu? Vocês que são adolescentes, jovens, leiam o Novo Testamento, é muito bom. Nós vamos ler Filipenses 4:4. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, sejam alegres no Senhor. Perto está o Senhor de todos os que têm entendido. Não andeis preocupados por coisa alguma, mas que tudo seja conhecido por orações e ações de graças, os vossos pedidos. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração de vocês em Cristo Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. É muito bom nós que somos adolescentes, vocês, né? Aprender a ler a Bíblia, porque lá na escola vocês também têm que ler, né? Português. Quem gosta de português? Levanta a mão. Quem gosta de matemática? Eu não. Eu era péssimo em matemática. Eu tirava 5, 6 matemática. Português eu tirava 10. Geografia, história, 10. Então, olha, quem é bom de português aí? Levanta a mão. Geografia e história, levanta a mão. Vocês têm tendência para intelectual. E quem é bom de matemática, computador, a tendência é que você seja, na sua profissão, na área de praticidade. É um tecnólogo. Nós estamos vivendo no mundo hoje que o ser humano ele não é intelectual. A mocidade, os jovens, adolescentes, eles são muito práticos, ou seja, praticidade. Por isso, hoje o adolescente não lê muito como se lia há 20, 30 anos atrás. Antigamente não existia tablet. Então os pastores liam a Bíblia 100 vezes, de capa a capa. Eu li 80 vezes. Hoje não é moda ser devorador de livros. Por quê? A tecnologia tirou isso de nós. A tecnologia, a revolução digital, fez do jovem, o adolescente e os velhos também preguiçosos. Eu mesmo lia muito mais antes do celular. Hoje eu não leio a Bíblia como lia há 20 anos atrás. Então, a tecnologia é uma coisa boa, por um lado, e por outro, nos deixa preguiçoso para pensar. Então, hoje a tecnologia, ela está fazendo o ser humano ficar manipulado. E nós somos manipulados hoje, o ser humano. Somos manipulados pelo consumo, porque o que aprendemos na mídia é que para ser feliz temos que consumir, né? O celular 11, eu quero 12. O 12 não presta mais, eu quero 13. Agora eu quero 14. O ser humano vive em busca de devorar, sempre consumir, como se isso fosse a verdadeira felicidade. E isso é uma mentira, porque a verdadeira felicidade não está nessas coisas. Então nós vamos falar aqui hoje. Quero pedir desculpa para vocês, cheguei atrasado, é porque hoje foi um dia muito corrido. Eu recebi lá meus irmãos em casa, que vieram de longe, 2 pastores que vieram do Rio de Janeiro, foram tomar café lá em casa, então eu tinha que dar atenção para um monte de gente e correr para cá. Mas eu anotei algumas coisas aqui, porque eu fui adolescente igual a vocês, né? Então qual é o desafio hoje dos adolescentes? Nós temos vários desafios, né? Pressões sociais, familiares, acadêmicas e emocionais. Então, pressão familiares. Os pais e mãe exigem de nós o quê? Estuda. Isso é uma pressão, tem que estudar. E eu fui professor de adolescente durante um ano eu dei aula no estado de filosofia para os adolescentes lá em Presidente Prudente, 3º ano. E eu escrevi no quadro: quem não estuda não vai para o céu. Aí os alunos falaram: só podia ser pastor para pôr uma heresia dessa no quadro.
porque a maioria era católico. 80% dos alunos era católico. E só 20% era evangélico. E eu escrevi no quadro: quem não estuda não vai para o céu. Aí eles ficaram tudo bravos. Mas isso aí é uma heresia, o padre nunca ensinou isso. Aí eu falei: quem não estuda não vai para o céu. E embaixo eu coloquei: está condenado ao inferno da condição social. Então é muito importante, apesar dessa pressão dos pais, que você tem que tirar a nota melhor, mas nós só vamos entender isso quando a gente adquirir a maturidade. Quando vocês tiverem 20 ou 22 anos, vocês vão começar a se arrepender. Eu devia ter ouvido o papai, eu devia ter estudado mais, eu não devia ter abandonado a escola. E nós temos também as pressões emocionais e psicológicas. Por quê? O adolescente é o único ser humano no mundo que dorme a noite inteira e acorda cansado. Você sabia? Os idosos, os velhos, os jovens dormem a noite toda e acorda bem descansado. O adolescente é a única faixa etária do mundo que dorme e acorda cansado, porque trabalhou a noite inteira. Explica isso aí, pastor. Por que o adolescente acorda cansadíssimo de manhã? Porque nessa fase de 11 anos, quem tem 11 anos aí, levanta a mão. Até 14, quem tem 12? Quem tem 13? Quem tem 14? Nessa idade, o que está acontecendo? Os hormônios dentro do corpo estão em ebulição. E nessa idade, olha bem, o adolescente, ele tem no seu corpo, muitas vezes, algumas vezes, ele tem a cabeça de criança de 8 anos, mas a sua parte íntima, os seus membros íntimos já são de um adulto às vezes, nessa idade. Você tem, a sua parte sexual já é de um adulto, mas a sua cabeça é de 8 anos, de 9 anos. Então metade do seu corpo quer ser criança e metade do seu corpo quer ser adulto. E esse conflito entre os dois gera essa ansiedade, inquietação. Alguns adolescentes se revoltam. Por quê? No consciente ele quer ser adulto para ganhar um celular, né? Mas no inconsciente o adolescente não quer ser adulto. Por quê? Porque adulto tem que levantar cedo, tem que pagar aluguel, tem que pagar água, tem que pagar luz, tem que trazer comida para casa. Então no consciente eu quero ser jovem logo, eu quero fazer 18 logo. Porque tudo que eu falo, meu pai e minha mãe falam: você não pode, você não tem 18 anos. Eu quero fazer 18. Isso é o seu consciente quer fazer 18, você quer ser jovem logo. Mas o porão da sua alma, porque existe o consciente e o inconsciente, é o que está no porão da alma. O porão da sua alma não quer ser adulto. E esse conflito entre ser adulto e ser criança ou ser jovem gera inquietação, ansiedade no adolescente. E, por exemplo, a mãe, ela fala para você, quando você faz arte, ela fala: você cria juízo, você já é grande, está fazendo arte. Mas quando você pede celular para ela, o que ela fala? Você é uma criança, você não pode ter celular. Mas quando você faz arte, é o contrário, né? A mãe fala: você está uma bruta moçona e fazendo arte de criança. Então esse conflito, alguns adolescentes se trancam no quarto, põe som no último volume, se revolta contra os pais, certo? Se revolta contra o mundo. E às vezes os pais não têm paciência, não têm sabedoria e falam: meu filho é aborrecente, está endemoniado, meu filho. Porque o pai, muitas vezes, por falta de sabedoria, e eu passei por isso, porque fui adolescente igual vocês, na Assembleia de Deus, com 12 anos, eu já tocava na banda,
Com 12 anos eu tocava no coral, com 12 anos eu já tinha lido a Bíblia toda 2 vezes, com 12 anos de idade. E com 14 anos eu regi a banda. Com 15 anos eu fabriquei os bancos da igreja. Mas eu fazia muita arte, eu não era aquele adolescente bonzinho, obediente, não. Eu era terrível, subia em cima do telhado da igreja, subia em cima da árvore, jogava pedra de manga, brigava no corredor da igreja, com os moleques, né, da igreja. Eu não era aquele santinho, aquele bonzinho. Porque a adolescência é uma fase que o adolescente ele é rebelde. Mas não é o diabo, é porque ele está passando por uma transformação. Inclusive essa palestra tem que ser dada com os pais juntos, né? Depois nós vamos fazer uma palestra só com pais e mães de adolescentes. Porque se o pai tiver paciência com o adolescente, nessa idade, vai ganhar ele para Jesus. E se o pai não tiver paciência, é demônio, é rebelde, é aborrecente, vai perder o filho para as drogas, para o mundo, para tudo que não presta. E se o pai tiver paciência com os adolescentes, que é a fase mais difícil para criar os filhos, os pais sofrem muito, porque eles têm que trabalhar para trazer comida para casa, né? Eles têm um monte de responsabilidade e muitas vezes eles não têm essa paciência para nos dar atenção. Então, vocês querem fazer uma pergunta para mim continuar a palestra? Sobre o que eu falei até agora? Pode perguntar. Alguém quer fazer uma pergunta e não entendeu alguma coisa? Quer, Mateus? Pode falar, Mateus. Então vamos prosseguir. Então vocês entenderam, né? O adolescente, ele passa a noite toda dormindo e os hormônios estão trabalhando. Por quê? O adolescente, ele não vai ter mais corpo de criança, certo? A sua sexualidade, tanto do rapaz como da moça, o corpo está transformando um corpo de criança, está virando homem, mas só o corpo. A cabeça dele continua criancinha de 8 anos. Por isso que o adolescente sofre muito. Por quê? Os hormônios trabalham a noite toda e quando ele acorda, já acorda emburrado, cansado. Trabalhei a noite inteira. Meus hormônios trabalharam a noite inteira. Já acorda mal-humorado. E isso os pais têm que compreender para ter paciência. Esse é um desafio grande. Outro desafio é a questão as pressões familiares, né, dos pais. Às vezes o adolescente ele cisma, ele fala: o meu pai deu um celular 11 para mim e para minha irmã deu um 13. Então meu pai gosta mais da minha irmã do que de mim. O meu pai me deu uma bicicleta velha e para o meu irmão deu um ano mais nova. Então meu pai, minha mãe não gosta de mim, gosta da outra minha irmã. Então o adolescente sempre vai ter essa revolta com os pais, de achar que o pai gosta mais do outro filho, essa pressão que existe em relação. E aconteceu comigo. Eu tinha 12 anos, eu tinha 14 anos na época, mas eu trabalhava de servente de pedreiro e trabalhava de marceneiro e estudava à noite. E o meu pai, ele tinha um carro, e naquela época todo mundo lá em Corumbá era terra sem lei, cidade sem lei, e lá não tinha capacete, a polícia não multava. Menino de 14 anos dirigia na cidade, a polícia dificilmente parava. Hoje não, hoje você não pode dirigir de jeito nenhum, menos 18 anos. Mas naquela época no Mato Grosso que eu morava, era normal. E eu falei para o meu pai: papai, deixa eu dirigir o carro do senhor, que eu vou lavar o carro, eu vou brilhar o carro do senhor, vou lavar por dentro e por fora. Só que eu quero dar uma volta no carro, eu quero dirigir o carro no quarteirão. Aí meu pai falou: mas você é um moleque, você tem 14 anos, você vai bater o carro, a polícia vai te prender. E ele não deixou eu dirigir o carro, e nem lavar o carro. Aí o meu irmão caçula
Foi lá, ele tinha 12 anos, eu tinha 14. E só que ele já tinha a minha altura. Aí ele falou, papai, deixa eu lavar o carro e dirigir. Eu vou lavar e dar uma volta no quarteirão. Meu pai deu a chave para ele e ele deu a volta no quarteirão e lavou o carro. Isso